Eu estou aqui para analisar o episódio 10 de Only Murders in the Building, e sim, eu consegui analisar todos os episódios, isso é um milagre. Mas vamos lá, né? A gente começa o episódio com a Sofia e o Nick do passado, né? O Nick tá ali fazendo um poema para ela, esses negócios assim. E a gente acaba descobrindo que no dia da morte do Nick, ela tinha pedido divórcio para ele e a Sofia realmente estava tendo um caso, ela admite isso. O Nick não fica nada feliz em descobrir isso e ele fala que quando ele descobrir quem é o amante da Sofia, ele vai matar ele. E daí, nesse momento, eu pensei, pô, a Sofia deve ter encomendado a morte do Nick, ou o Nick foi matar o amante dela e morreu tentando. Foi o que eu tinha pensado nesse momento, porque eu ainda não tinha comprado a ideia de que foi o Lester que matou o Nick. E no final das contas foi, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Os nossos podcasters interrogam ali, né, logo no começo do episódio, a vovó da máfia. A gente descobre que ela realmente não tem nada a ver com isso, ela não cometeu nenhum crime. Bom, ela cometeu alguns crimes, mas não esse em específico. E no meio do interrogatório, o Howard começa a dar em cima de um dos filhos da Sofia, o Vinny. Uma outra coisa que a gente descobre é que a vovó da máfia, ela fala ali pra eles, né, que a Sofia, ela reconheceu o dedo no momento em que ela viu pela primeira vez. Então ela sabia de quem era aquele dedo. Então nesse momento a gente já sabia que pertencia ao amante dela, era isso mesmo, não tinha como ser outra pessoa. Uma cena que eu achei muito engraçada em específico é o Charles perguntando por que o Lester não simplesmente mandou uma mensagem pra eles com o nome do assassino. O que no final das contas a gente descobre que ele tentou fazer e falhou graças ao corretor automático, mas o Oliver responde que se ele tivesse feito isso não teria temporada. E é uma pergunta que eu venho me fazendo desde o começo dessa temporada de por que não perguntaram as coisas pro robô? Porque o robô sabia de muita coisa, ele podia não saber de tudo, mas ele sabia de muita coisa. E dava pra ter perguntado pra ele que ele ia responder. Assim, não digo que não haveria temporada, mas economizaria metade, pelo menos. No saguão do Arconia, né, os nossos podcasters encontram ali o Randall e a Romy, a assistente do prefeito, e ela conta que não só o Arconia vai ser transformado em um cassino, como ele vai ser demolido para isso. Então, depois da coletiva de imprensa, no caso que o prefeito vai ter ali, junto com a Camila, o prédio seria demolido. Assim, nesse ponto, eu já sabia que não valia a pena ficar fazendo teoria, porque logo logo eles iam dizer quem que era o assassino, né? Então eu não fiquei pensando demais, mas a gente já sabia que não era o Jay e que não era a vovó da máfia, então só tinha sobrado ali o prefeito mesmo. O Charles comenta, né, que o dedo perdido pode ser de um dos bilionários lá e que um deles pode estar usando um dedo falso. Puxando disso, alguém em um dos comentários dos vídeos passados tinha comentado que o dedo do prefeito era muito estranho e que parecia ser um dedo falso. Eu não peguei, eu não observei muito, eu jamais teria chegado a essa conclusão, mas você estava certo, parabéns. Além disso também, acho que foi a mesma pessoa que falou sobre a mensagem de texto que o Lester manda falando It's beautiful. Na verdade, ele queria dizer It's Bo Tillman, que é o prefeito. Você também estava certo, parabéns. Mas a gente já chega lá. Nesse episódio, os suspeitos dos nossos podcasters eram os bilionários, né? Então eles vão dramatizar ali uma ceninha, eles até chamam os filhos da Sofia pra parecer um negócio realmente mais dramático e mais mafioso, o que não dá muito certo, porque eles são os paspalhões e não conseguem fazer nada pra intimidar ninguém. E no final das contas, a gente descobre que o Jay nunca tinha perdido um dedo. E assim, cara, vamos parar pra pensar aqui só um segundinho. Qual é a de fingir que perdeu um dedo? Tipo, eu consigo entender as outras explicações, mas por que ele tava fingindo que perdeu um dedo? Ele queria ser o suspeito do assassinato de alguém? Ele achou legal? Eu genuinamente não entendi por que ele fingiria que perdeu o dedo. De verdade, inclusive. Ele não ficou com cãibra, não? De ficar com aquele dedo dobrado dentro dos curativos a temporada inteira? Eu acho que teria ficado. Mas continuando, a gente descobre que realmente era o prefeito que não tinha um dos dedos, né? De novo, parabéns pra pessoa que adivinhou isso aí, porque, meu Deus, assim, Sherlock Holmes. Porque eu não tinha chegado nessa conclusão. Passei bem longe, por sinal. Então a gente tem a explicação ali do prefeito, né? De como tudo aconteceu. Acontece que o prefeito, ele sempre ia nas noites de jogos dos bilionários lá, né? E nessa noite em específico, que foi a noite da morte do Lester e do Nick, ele tinha ido também, só que nesse momento o Nick ele tinha descoberto que o prefeito era o amante da Sofia. Então ele ficou doidão, literalmente, doidão de pó. Aí ele foi lá, ele cortou o dedo do prefeito. O Lester tentou ali apartar a situação, tentou fazer o cara sossegar, o que não deu muito certo, né? Ele deu uma manivelada de elevador na cabeça, atrás da cabeça do Nick. E ele já disse que ele tinha anotado tudo, que não sei o que sobre a máfia, que ele ia levar pra polícia e pá. Nisso, o Nick tenta atacar ele com o cutelo, o que dá muito errado, porque, de novo, ele tá doidão, então ele não consegue
consegue acertar ninguém, nem o senhor idoso. O Lester pega o cutelo na mão dele, mas tipo assim, ele não ia acertar ninguém com aquilo, tá? Ele só tava segurando pra tirar a arma do maluco. Só que daí o Nick literalmente tropeça e cai em cima do Lester e do cutelo. Eu nunca pensei que a minha teoria de que ele tropeçou e caiu em cima do cutelo ia estar certa. Achei um pouco memes. Principalmente porque eu tava esse tempo todo esperando que alguém tivesse matado esse cara, porque tava a fim de matar esse cara. Mas não, ele morreu meio que por um acidente que ele mesmo causou. Tinha outra pessoa envolvida? Tinha, mas foi ele que tropeçou e caiu em cima do cutelo. Então assim, não era o que eu esperava, né? Um detalhe é que antes dele atacar o Lester, primeiro ele come a folha do caderno que o Lester tava mostrando que ia levar pra polícia e não sei o quê. Aí depois ele tenta atacar o Lester. Acho que isso é importante, porque os podcasters encontram, né, a folhinha de caderno na boca dele quando vão fazer aquela autópsia clandestina lá. Com o Nick morto, o Lester rouba o dedo do prefeito, pega a manivela do elevador e sai correndo da sala vazada enquanto tá tudo um caos. Quando eles percebem, né, que o Lester saiu com o dedo do prefeito e tudo, o prefeito vai atrás dele pra pedir o dedo de volta. Só que o Lester já tinha colocado o dedo nos camarões e fala que não vai dar e que não sei o que ele não vai ser comprado, que ele vai chegar e vai contar tudo e que não sei o que. Enfim, eles entram em uma discussão ali. No final das contas, o Lester fala pro prefeito que se ele quiser parar ele vai ter que matar o Lester na frente das câmeras. E eles estavam no saguão ali do Arconia. O prefeito conta que as câmeras são do Bash, né? Então, se ele matar o Lester ali na frente, não vai dar nada, porque o Lester não. O Bash vai alterar as câmeras. Tá difícil de não confundir os nomes aqui. Daí, o Lester lembra da câmera que ele instalou lá no pátio. Ele distrai ali o prefeito, pega o apito dele, sai correndo pra fonte. No caminho, ele pega o celular, manda mensagem, querendo falar que é o prefeito, né? It's Bo Tillman. Só que daí ele fala It's beautiful por causa do corretor. Quando ele chega na fonte, ele já tinha derrubado a manivela ali no caminho quando ele pegou o celular. Ele pega o apitinho dele pra apitar ali, só que ele acaba. O prefeito chega junto, ele acaba derrubando o apito dentro da fonte, vai pegar o apito dentro da fonte. Aí o prefeito entra ali em um conflito físico com ele, corporal ali, pra tentar achar o dedo, porque ele acha que tá em um dos bolsos do Lester. No final das contas não tava, mas daí o Lester acaba meio que caindo ali, tipo, o prefeito empurra ele, meio que ele cai, eu não entendi muito bem. E daí ele bate a cabeça e vai de arrasta. Mas antes disso, é claro que ele usa o apitinho dele ali, né? E aí, a partir daí, a gente já sabe o que acontece, que a gente viu as filmagens ali, né? Do Randall e tal. Até aqui, apesar de não estar dentro das minhas suspeitas, porque eu não achava que era o prefeito, de verdade, eu não achei que ia ser algo... Ai, cara, eu achei simples. Tipo, beleza, todas as suspeitas que eu tive de que poderia ser a pessoa, né, que matou e tal, as suspeitas mais recentes, pelo menos, pareciam simples. Mas eu fiquei meio decepcionada. Eu tava esperando que fosse algo assim muito fora da casinha e que, tipo, não tivesse passado nem perto, nem das minhas suspeitas, nem das de ninguém. E aí eu fiquei um pouquinho decepcionada, eu confesso, com esse final. Porque o prefeito ele não tava nos meus suspeitos, só que mesmo assim eu não achei fora da casinha, fora que tanto o Nick quanto o Lester meio que morreram por acidente, sabe? O prefeito não queria necessariamente empurrar o Lester pra ele bater a cabeça ali e morrer. O Lester não queria matar o Nick. Então, tipo, tudo isso foi um acidente. E aí eu acho que deixou tudo muito xoxo, sabe? Eu esperava mais. Eu queria uma explicação mais, assim, mirabolante, né? Depois dessa explicação toda, os policiais corruptos lá que acharam o corpo do Nick chegam pra prender os nossos podcasters, só que na real eles sequestram eles, os policiais e o prefeito sequestram os podcasters e prendem eles naquela salinha que tem na entrada secreta do cassino pra lavanderia. Então, naquela salinha ali. Os policiais jogam o celular da Mabel, do Oliver e do Charles no lixo do Arconia, o que a gente já sabia nesse momento, né, que o Miller ia encontrar, né, porque ele é um divo, é claro que ele ia encontrar os celulares e ia conseguir salvar geral. Depois disso, o prefeito faz a coletiva ali de imprensa, né, a gente tem uma ceninha ali dos nossos podcasters planejando também a fuga deles, que vai depender de truques de mágica do Charles. Eu achei, assim, que confiaram demais, mas no final das contas confiaram certo, deu tudo certo. O Miller realmente acha os celulares, vai entregar pro Howard pra falar que, poxa, alguma coisa deu errado. O Howard tá ali na coletiva de imprensa nesse momento, agoniadíssimo, porque ele também acha que alguma coisa deu errado. Mas os policiais não deixam ele descer pro cassino pra tentar achar a Mabel, o Oliver e o Charles. E nesse momento em que ele tá ali tendo essa conversa com o Miller, falando que, tipo assim, ele precisa achar um jeito de passar pelos policiais pra achar o trio, a tia ouve tudo e fala: eu vou conseguir colocar a gente lá dentro. Então ela atrai absolutamente todas as pessoas que estavam na coletiva de imprensa pra dentro do cassino. E aí, nesse momento, o prefeito
prefeito não pode falar nada, né? Porque se ele for falar pra não entrar, ele vai ter que falar pra todo mundo, e ele vai ter que dar uma explicação. E é claro que ele não faz isso, porque ele não tem uma explicação. Enquanto a tia tá lá dando o show dela no cassino, os nossos podcasters estão trabalhando ali pra se libertar das correntes que prendem eles naquela salinha. E realmente dá certo os truques de mágica do Charles, eles saem e eles revelam que o prefeito é o assassino no meio de um monte de gente, no meio da imprensa, de tudo. E daí o prefeito fala: não, não sou e você não tem como provar. Mas na verdade eles tinham, porque eles colocaram um gravador de voz no compartimento secreto ali da mesinha do cassino, mesmo que tinha o dinheiro do Lester. Nesse momento, eu já sabia que eles tinham colocado um gravador escondido ali, né? Porque eles não ficaram nem um pouco desesperados quando quebraram os celulares deles. Então, era óbvio que eles não estavam gravando com o celular, que eles não eram tão não profissionais assim, e que eles tinham escondido um gravador em algum lugar. Mas mesmo com o gravador, o prefeito fala que é IA, porque se pode fazer tudo com IA hoje em dia, e pouco tempo depois ele foge. Poxa, cara, você podia ter tentado sustentar o seu argumento, sabe? Quando você fala um argumento que você quer realmente convencer as pessoas, você fica pra tentar sustentar ele, você não foge. Mas dessa vez todo mundo estava preparado pro suspeito fugitivo. O Ted, o Vince e o Randall soltam uns passarinhos lá em cima do prefeito e ele não consegue fugir. Bom, eles também estavam bloqueando a porta que o prefeito ia usar pra sair, então ele não ia conseguir fugir de qualquer jeito. Finalmente pensaram em alguma coisa. O prefeito vai preso e o Jay chega pra explicar pra Mabel, né, toda a situação ali, né? Ele falou que o prefeito disse para os bilionários que quem tivesse o dedo ficaria com o cassino. Então é por isso que eles queriam tanto esse dedo, né? E o Jay também fala que os bilionários que lidaram com o corpo do Nick, porque o prefeito mandou eles lidarem com o corpo do Nick, incluindo o Jay, né? E ele conta todos os detalhes de como eles fizeram aquilo e coisas que podem incriminar tanto ele quanto os outros bilionários. Depois de contar tudo, isso é meio que a redenção dele, tá? Ele chega e ele fala que ele contou tudo isso pra polícia também e que ele tentou fazer isso pra proteger o Arconia, né? Pra que o Arconia não acabasse virando realmente um cassino, sendo demolido e tal. E aí os policiais prendem ele e os outros 2 bilionários também, junto com o prefeito ali. Inclusive, eu acho que eu não vi ninguém prendendo a Romy, tá? Pode ser que eu tenha me distraído, ou que ela seja tão figurante que eu ignorei, mas eu acho que eu não vi ninguém prendendo ela. E eu acho que ela tava envolvida também nessa situação toda, porque ela tava colada no prefeito o tempo todo, né? Então nisso, o Arconia está salvo e, por sinal, a 6ª temporada tá confirmada, viu? Vai ter 6ª temporada. Depois dessa confusão toda, a Sofia aparece no Arconia pra se explicar ali pro Charles sobre o caso dela com o prefeito e sobre que ela não tava usando o Charles, que não sei o que começou assim, mas depois ela começou a gostar dele. Mas o Charles decide quebrar o ciclo e falar: não, não vou me relacionar com você, vai pro teu canto que eu não te quero. Então ele finalmente decide que ele não vai namorar com uma pessoa perigosa. Parabéns, evolução. 3 meses depois, a esposa do Lester compra um apartamento no Arconia. Aparentemente, a Sofia realmente gosta o suficiente dela para ter mandado bastante dinheiro para ela realizar os sonhos dela. Então, eu acho que com esse dinheiro mesmo que ela comprou o apartamento no Arconia, que era um sonho dela. A vovó da máfia morre. É uma cena bem curta, assim, não tem muito mais o que falar. Voltando pro saguão do Arconia, o Howard vai ter ali o seu primeiro encontro com um dos filhos da Sofia, o Vinny, né? E o Vinny chega ali levando um mini buquê de gardênias pro Howard, falando que é do jardim da mãe dele, da Sofia, no caso. E a gente tem uma fala do robô ali falando que gardênias são tóxicas para cavalos, cachorros e gatos. Eu não acho que isso foi encaixado aleatoriamente. Eu acho que isso tem uma importância e que pode ser que alguém ali da família da máfia seja a pessoa que envenenou o cachorro do Oliver, se eu não me engano, na primeira temporada. Então tá aí uma coisa que pode estar respondida. E a gente vê ali no final os nossos podcasters ouvindo o podcast novo da Cinda, né? A nova temporada, no caso do podcast dela, que é aquela podcaster famosona que fala dos homicídios e tal, que eles começaram ali o podcast deles por causa dela, por causa do quanto eles eram fãs dela. E também é a podcaster que tem foco ali na temporada da Pop, né? Que a Pop é assistente dela. E no podcast ela fala sobre uma garota de cabelos cacheados que foi acusada de matar alguém da família real, aparentemente. Cara, eu viajei um pouco nessa parte, tá? Não prestei muita atenção não, vou confessar. Mas ela acha que essa guria é inocente, ela fala que mandou ela pros Estados Unidos e pá. E ao mesmo tempo que a gente tá ouvindo isso, a gente tá assistindo uma garota de cabelos cacheados se arrastando em direção ao Arconia, que ela parece bem machucada ali, né? E os nossos podcasters e os inquilinos do Arconia acabam encontrando essa garota jogada na frente do portão do Arconia. Quando eles viram ela, é a Cinda. Não é uma garota, é a Cinda. E eu acredito não, eu tenho certeza que esse é o novo assassinato que vai ser investigado na temporada que vem. Não sei se vai ter mais algum junto com esse, mas esse daí acho que vai ser o foco principal, né? Eu tenho
altas expectativas sobre a sexta temporada, porque eu amei a temporada da Poppy, tá? E eu acho que por trazer a Cinda de novo ali, né, o mistério dela, da morte dela, eu acho que vai ser tão boa quanto a temporada da Poppy. Sobre esse último episódio, eu vou ser bem sincera aqui, eu tava esperando mais reviravoltas, tá? Eu me decepcionei muito com esse último episódio, porque foi uma temporada tão boa que, assim, eu acho que devia ter sido melhor o último episódio, deviam ter considerado mais coisas ali, devia ter tido um final melhor. Não esquece de se inscrever no canal se você gosta de vídeos sobre filmes e séries e comenta aí embaixo se acertaram nas suas teorias, se você achou o episódio bom, se você achou esse um bom final de temporada. E tchau!